Então, o que é o sequestro emocional? Veja, normalmente, eu já expliquei isso para vocês, só vou retomar aqui para a gente lembrar. Nós temos a parte do cérebro chamado sistema límbico que controla as emoções. Esse é o nosso cérebro emocional. E tem a parte neocortical ou do córtex, que é a nossa parte racional. Esse é o nosso cérebro racional. Então, para simplificar, a gente vai sempre falar cérebro emocional, cérebro racional. Normalmente, eu disse para vocês, quando ocorre uma situação, por exemplo, você está andando na rua, passou na frente da casa daquele vizinho que tem um Rottweiler e o portão estava aberto e o Rottweiler sai para fora, na hora que você está passando na calçada. Você vai ter uma reação emocional que você não controla. O medo. É ruim isso? Não, é ótimo, porque isso aí vai te impedir, possivelmente, de morrer ali, se for necessário você entrar em conflito, em confronto físico com um Rottweiler. Então, isso por si só não é ruim. A emoção é automática, mas a emoção da raiva ou do medo, dura segundos, às vezes minutos. É curta. É só para você reagir à ameaça. Poucos minutos depois, o seu cérebro racional assume o controle. E quando ele assume o controle, você vai pensar, aí você começa a pensar. O que eu vou fazer? Não, ele está quietinho ali, ele não me viu. Não, eu vou passar para o outro lado da rua. E você começa a se controlar. Então o nosso cérebro racional, normalmente, ele faz a regulação das nossas emoções. Você sente a emoção no primeiro momento, dura segundos, ou ali 1 minutinho, 2 minutinhos, e imediatamente o teu cérebro racional assume o controle e você começa a raciocinar, pensar, inclusive você começa a regular a sua emoção dizendo se ela deve continuar acontecendo ou não. Aí você se controla, é o momento que você começa a respirar. Não, já passou, não preciso me preocupar. Então é assim que funciona na maior parte dos casos. O que é o sequestro emocional? O sequestro emocional é o que acontece quando o seu cérebro racional perde completamente o controle do seu comportamento e o seu cérebro emocional assume e toma conta da situação. Qual é a característica do sequestro emocional? Você não raciocina mais. Literalmente, você não raciocina mais, você não pensa mais, o teu cérebro racional não está regulando mais as suas emoções. Então isso já aconteceu com vocês muitas vezes, posso garantir, e vocês já ouviram muitas vezes pessoas se referindo a esse estado. Já ouviram uma pessoa falar assim, perdi a cabeça. Ah, eu perdi o controle. Ah, eu não enxerguei nada. Já ouviu essa expressão? Não enxerguei nada. Porque quando ocorre o sequestro emocional, a pessoa é só emoção. E o córtex dela simplesmente não consegue mais regular as emoções. Então a pessoa, nesse momento, ela tem ações impulsivas que só depois que aconteceu tudo e a poeira baixou e ela esfriou é que ela vai pensar no que aconteceu. É o crime passional. Muitas vezes acontece nesse contexto de sequestro emocional. Então isso, naturalmente, não é uma coisa interessante de se acontecer. Porque aí você faz coisas sem pensar, sem raciocinar, e só vai pensar ou raciocinar depois. Então o termo sequestro emocional é um termo técnico e é chamado muitas vezes de inundação. A pessoa foi inundada, porque é como se fossem as químicas que regulam a emoção dominam, inundam o seu córtex. Ele não funciona mais adequadamente. Aí você pode perguntar agora, Ricardo, quando que ocorre essa inundação, esse sequestro emocional? Porque as coisas que podem sair daí podem ser coisas terríveis até. Ocorre em duas situações básicas. Primeiro, quando você vai acumulando raiva e você não usa o seu córtex para diluir essa raiva. Simples. A pessoa começa a te provocar, por exemplo. Começa a te provocar, vamos dizer, lá no trabalho, tem uma pessoa que está te provocando. Aí um dia ela te provoca, outro dia ela te provoca, outro dia ela te provoca e ela vai te provocando. O que pode acontecer depois de muito tempo a pessoa te provocando, 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 provocando? O que acontece muitas vezes? Na linguagem popular. Você não aguenta. Na linguagem popular, você diz que aconteceu o que com a pessoa? Quando ela chega no limite, explodiu, surtou, perdeu a cabeça. Explodiu. Quando uma pessoa explode, presta atenção, ocorreu a inundação, ocorreu o sequestro emocional. Ela explodiu. E ela explodiu por quê? Porque tinha alguma coisa perturbando essa pessoa, perturbando, e ela foi acumulando raiva. Lembra o sentimento de raiva? Ele está lá, a irritação. Ele pode se acumular e ir evoluindo dentro da pessoa, e aumentando até o momento do sequestro emocional. O que a pessoa poderia ter feito para evitar o sequestro? Porque depois que houve o sequestro, não tem o que fazer. A pessoa surtou, a pessoa explodiu, não tem o que fazer. O que tem que ser feito é antes. Porque a pessoa, os pensamentos da pessoa têm responsabilidade antes de chegar no sequestro emocional. Por quê? Quando alguém está te provocando, para pegar esse exemplo,
você fica irritado. Isso é uma resposta emocional que você tem, até aí natural. Só que se a pessoa continuar, chega um momento que você vai decidir se você vai alimentar esses pensamentos que você está tendo ou não. Então você pode escolher rever, peraí, o que está acontecendo? Usar o seu córtex, o cérebro racional. O que está acontecendo? Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Eu vou deixar isso acontecer? Não vou. Então tem um momento em que você pode frear esse acúmulo, administrar as suas emoções. Mas se você não fizer isso, como é muito comum, você simplesmente vai deixando rolar, vai chegar no momento que vai ocorrer o sequestro emocional. Então, o processo para você evitar esse sequestro nessa situação é, você começou a receber esse estímulo irritante, que está te provocando, que está te tirando do sério. O que você tem que fazer? Você tem que parar e já administrar essas emoções que estão subindo dentro de você antes do sequestro emocional. Se você não fizer isso, elas vão continuar subindo até atingir a temperatura que você perde o controle. E aí as coisas que acontecem são muito pior. Tá? Então, essa é a primeira forma de acontecer o sequestro emocional. E é possível evitar antes de chegar no sequestro. Outra maneira de acontecer isso é através de traumas que a pessoa tem. Se uma pessoa ela explode com muita frequência, ela é sequestrada emocionalmente com muita frequência, é possível que isso já esteja fora do padrão da normalidade. E na verdade a gente poderia dizer até que nem tão fora do padrão da normalidade, porque como a gente vai ver, o trauma é muito mais comum do que a gente imagina. A maioria de nós somos traumatizados. Vamos entender então o que é um trauma. Em primeiro lugar, veja, nós temos vários tipos de memória. Tem a memória que a gente chama de memória explícita e memória implícita. O que é memória explícita? É aquela memória que você controla. Quando eu falo assim, lembre da época que você estava na escola, você consegue lembrar? Na faculdade? Lembre no último trabalho que você estava, você consegue lembrar? Essa é a memória explícita, porque você tem o controle dela. Esse controle não é total, claro, você não lembra de tudo, mas você consegue provocar a memória em você, para lembrar de alguma coisa. É memória explícita. Agora, nós temos a memória implícita, que é uma memória que você não tem o controle sobre ela. Então, a memória implícita tem vários tipos, mas tem um tipo que eu quero chamar a atenção aqui, que se chama memória associativa, que é uma memória que ela vem na sua mente sem que você controle. Então, por exemplo, quando você passa na frente de uma churrascaria e você sente o cheiro daquele churrasco, aquela picanha, né, aquele mignon, a fraldinha, o que acontece com você? Com você particularmente mesmo, né, não todo mundo, com você. Quando você sente o cheiro daquele churrasco passando na frente da churrascaria, o que acontece com você? Já vem o gosto do cérebro ali. A fome. Você até associa o gosto que você teve de uma carne saborosa que você comeu, muitas vezes vem nada. Muitas pessoas, ou para a maioria das pessoas, vai acontecer um ato muito simples. A pessoa muitas vezes vai salivar até. Veja, por que você saliva? Porque você já tem uma memória que associa aquele cheiro com a sensação de prazer de você comer aquela comida. Só que foi você que provocou essa memória? Não. Você saliva simplesmente por sentir aquele cheiro. Isso se chama memória associativa. O que é importante aqui para a gente sobre a memória associativa, que é interessante a gente saber? Que a memória associativa está diretamente ligada às nossas emoções. Quanto maior a emoção que você tem no momento que aquela memória foi criada pela primeira vez, mais poderosa é aquela memória em você. E essa emoção pode ser positiva ou pode ser negativa. O exemplo que eu acabei de dar aqui da churrascaria é um exemplo de uma memória positiva, uma associação positiva. Você, uma primeira vez na sua vida, você entrou, você não conhecia o cheiro do churrasco. Você sentiu o cheiro, você comeu o churrasco, você falou, meu Deus, que coisa maravilhosa, e você teve aquela sensação, aquela emoção de felicidade, e isso se gravou na sua mente. E aí ficou com uma certa força de gravação, digamos assim, na sua mente, porque foi uma emoção que você teve. Agora, isso acontece também de forma negativa, com emoções negativas. Então, por exemplo, a pessoa vai tirar sangue, a criancinha, né, coitada? Vai tirar sangue, tem aquela injeção, vai enfiar na pele dela, a criança tem uma experiência traumática ali, emocional. O que vai acontecer toda vez que ela vê uma agulha na frente dela? Então você já percebeu isso em crianças, mas continua na fase adulta. Tem uma associação de uma memória negativa, que é uma emoção negativa que a pessoa foi gravada a partir de uma emoção negativa. Qual o problema? Que às vezes a carga emocional é tão grande que essa memória associativa pode comprometer a funcionalidade da pessoa na vida. De tão grande que foi a carga emocional envolvida. E é isso que nós chamamos de distúrbio pós-traumático, estresse pós-traumático, né, que é o trauma. Então, vocês já viram muitas vezes em filmes, na literatura, relatando, mostrando esse estresse pós-traumático, como ele funciona. A pessoa, por exemplo, foi para a guerra. E aí, na guerra, a pessoa foi inundada por sentimentos, por emoções negativas,
que se associaram a certas coisas que a pessoa experimentou na guerra. E aí quando a pessoa sai da guerra, ela saiu da guerra, mas a guerra não saiu dele. Aí a pessoa ouve um barulho, sei lá, de um escapamento estourando. Aquela associação foi tão forte feita nela que a pessoa ela revive aquelas memórias e aquela situação, inclusive as sensações, de tão forte que foi a gravação, as sensações que ela tinha na guerra. Por que quando a pessoa entra num nível de associação tão forte assim, é difícil a pessoa sair disso? Porque toda vez que ocorre a associação, a memória vem e a riqueza de detalhes é muito grande, a pessoa reforça a associação a partir daquele momento. Então ela não consegue se livrar dela. Toda vez que acontece um barulho, sei lá, a pessoa se lembra da situação, revive a situação, experimenta as emoções de novo e reforça aquela memória. E a pessoa fica presa nesse looping e não consegue diminuir, atenuar a memória que ela tinha associativa. Então isso é chamado de estresse pós-traumático. É trauma. A pessoa teve um trauma por causa de uma associação negativa que se tornou muito poderosa na vida da pessoa. Por que o nosso cérebro funciona assim? Simples. Quando você tem uma emoção positiva associada a alguma coisa que você fez, isso é gravado mais fortemente na sua mente para que você comece a buscar aquela situação que é agradável para você, que traz a emoção positiva, porque isso é bom para você. Mesma coisa ao contrário, quando você tem uma emoção negativa, essa associação ocorre em você para quê? Para que você se afaste daquela situação que a sua experiência mostrou que é negativa. Então até aí, ótimo, tudo perfeito. Isso significa o quê? Se você teve uma experiência negativa, por exemplo, numa situação convivendo com uma pessoa, como o André falou ali, que era violenta, vai ocorrer a associação, que são os gatilhos na sua mente. Toda vez que você perceber um certo comportamento de uma pessoa novamente daquele jeito, você vai tender a se afastar. Proteção. Então é um mecanismo sofisticado do seu cérebro para evitar que você volte para uma situação de sofrimento e para que você encontre situações que são boas para você. Quando que ocorre a disfunção? Quando você tem uma experiência que ela não vai se repetir mais, como o cara aconteceu na guerra. Você voltou para sua vida normal. Só que agora, toda vez que acontece isso, você fica revivendo aquelas situações. No relacionamento, você teve um relacionamento com uma pessoa violenta. Gerou essa associação negativa. Só que agora você não está mais num relacionamento com uma pessoa violenta. Ou a pessoa se arrependeu, pode acontecer. Mas vamos pegar esse caso mais simples. A pessoa está num outro relacionamento com uma pessoa que não é violenta. Mas a pessoa continua com o trauma. Não consegue confiar. A pessoa faz certas coisas inofensivas, mas a pessoa pensa que é uma violência que vai acontecer de novo. E assim sucessivamente. Então, isso tudo é o efeito colateral do mecanismo que a nossa mente cria para nos defender. É o seguinte, quando que o trauma surge exatamente? Então isso já foi estudado. Quando você tem uma experiência em que você é totalmente impotente diante dela. Se você tem ferramentas cognitivas, por exemplo, para lidar com a situação, não vai se criar um trauma. Agora, quando você é totalmente impotente, o trauma vai ser estabelecido. Em que situações uma pessoa pode ficar totalmente impotente? A pessoa na guerra, por exemplo, é o caso. Ela está lá e ela vai viver situações em que ela é completamente impotente. Um míssil está caindo do lado dela, uma bomba, uma granada, ela não tem o que fazer. Ela tem que ir para frente de batalha com gente jogando bomba e atirando e ela não tem o que fazer, ela só tem que ir. Quando a pessoa vive uma situação em que ela está completamente impotente, isso é altamente traumático para a pessoa. Nada que ela possa fazer vai mudar aquilo. Ela se sente completamente desamparada, desesperançada, sem qualquer condições de lidar com aquilo. O trauma é criado. E é por isso que a maioria de nós trazemos traumas da infância. Porque um outro momento da nossa vida, onde nós vivemos situações em que nós nos sentimos completamente impotentes para administrar, não temos ferramentas, não temos condições cognitivas para muitas vezes resolver situações, é uma situação da infância. Então, por exemplo, a criança foi abandonada pelos pais. Como se sente uma criança dessa? Será que ela tem ferramentas cognitivas para conseguir administrar essa situação? Ou ela vai ficar perdida em emoções de desesperança, de desespero? Imagine uma criança com 4 anos de idade e que de repente não tem mais pais. É a mesma coisa que um cara na guerra lá, que está sendo mandado para o meio do campo de batalha, sem saber se vai viver ou se vai morrer, e não tem controle absolutamente nenhum sobre aquilo. Então as crianças, às vezes, elas desenvolvem situações de experiências traumáticas por coisas simples que os pais não estão nem cientes disso. Por exemplo, o pai sai para trabalhar, a mãe, todo dia, a criança fica sozinha, criança pequena, uma pequenininha, né? Fica às vezes sozinha com um estranho. Como isso afeta a criança? A criança, os pais conseguem entender a situação. Não, essa pessoa é de confiança, estou deixando com meu filho, estou indo trabalhar, preciso comprar comida. Mas como é que isso se passa na cabeça de uma criança que está com 3 anos de idade, 4 anos de idade? E dia após dia não vê os pais. Ela não entende muitas vezes e isso
afeta a segurança dela, a maneira como ela... Imagine o medo que muitas vezes a criança sente por estar ali sozinha. Até a experiência, muitas vezes, de ir para a escola pela primeira vez é traumático para as crianças, e você percebe a carga emocional que tem para a criança. Muitas vezes ela está berrando, ela está desesperada, muitas vezes, quando ela vai começar pela primeira vez, ela vai ficar sozinha. E tudo isso cria associações e memórias permanentes na criança. Aquelas experiências, essas são experiências medianas, de carga emocional mediana, não é nem extremo. Porque quando é extremo, como eu disse para vocês no domingo passado, chega a ocorrer o bloqueio da memória, que é um mecanismo de defesa da própria criança. Ela bloqueia a memória, só que a memória está lá, direcionando e governando a sua vida em muitas coisas, nos medos que a pessoa tem, nas ansiedades que ela tem, nos gatilhos de raiva que ela tem, tudo relacionado a memórias da infância que foram, muitas delas, inclusive, bloqueadas. Eu vou dizer uma coisa, vocês não foram esquecidos na escola. Você não precisa entrar no mecanismo de defesa do ego. Não precisa. Que mãe é essa? Esqueceu o filho? Vocês não foram esquecidos. Algo aconteceu que... Mas você não precisa, depois no final você explica para quem não sabe, que é para Alexandre e para o Marcelo, não precisa ser agora. Para eles o momento foi... E não importa, é aí que tá, não importa se aconteceu, se foi bom, se não foi, não importa o que a criança sentiu naquele momento, que foi o desamparo, que foi o desespero, que foi a ansiedade, que foi o medo. É isso que determina, por isso que eu digo, a maioria de nós somos traumatizados, porque independe da boa vontade, da boa fé dos pais. Essas coisas vão acontecer. E isso determina o comportamento quando nós crescemos, porque essas memórias estão lá e muitas vezes é a memória que vai determinar se você consegue fazer algo ou não consegue, se você gosta de algo ou não gosta, porque é a memória associativa. Acontece, apareceu na sua frente e imediatamente você tem uma resposta. Então, voltando agora à questão do sequestro emocional. Por que algumas pessoas elas podem reagir, ter esse sequestro emocional muito mais intenso e às vezes frequente do que outras pessoas? Porque tudo depende desses gatilhos associativos que a pessoa tem construído ao longo da vida. Então, se a pessoa tem traumas, como a maioria de nós temos, quando esses gatilhos são acionados, nós podemos ser tomados por uma emoção. Aquela emoção, muitas vezes, que remete à nossa infância, a coisas que aconteceram, e a gente simplesmente é tomado, inundado, e não conseguimos nem pensar mais. Aí a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, diante disso, né? Tem como a gente trabalhar, tratar ou reverter esses traumas, essas situações emocionais que foram gravadas na nossa memória associativa? É possível fazer isso, sendo uma coisa assim tão forte em nós? É possível, sim. É possível. E só antes de eu falar como isso é possível, eu li esse texto de Lamentações, porque esse texto aqui de Lamentações capítulo 3, ele revela exatamente uma situação dessa de traumática. Quando você lê ali no versículo 19 e 20, olha como é que ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, no absinto e do fel. Aí ele diz assim, versículo 20, a minha alma, na minha tradução diz, certamente se lembra e se abate dentro de mim. Essa palavra aqui que foi traduzida na minha versão como certamente é a palavra hebraica zakar, que é traduzida também como continuamente. E está se referindo a uma lembrança muito intensa. Então veja agora o que ele está dizendo, olha, a minha alma continuamente se lembra. Se lembra do quê? Desse trauma que eles viveram da guerra, da cidade ser destruída, das pessoas serem mortas. A descrição de Jeremias aqui é de alguém que ficou traumatizado com aquilo que presenciou. Provavelmente ele está dizendo assim, eu tenho gatilhos, acontecem coisas e fica voltando à minha memória, continuamente volta à minha memória essas coisas que aconteceram, vendo soldados assírios matando as pessoas, as mulheres, as crianças, pendurando elas, eles eram cruéis, destruindo tudo. Então é o relato de uma pessoa traumatizada com aquilo que experimentou. E por isso você vê que ele está em depressão, em profunda depressão. Capítulo 3, versículo 20. Então por isso eu volto à questão, como a gente supera uma situação dessa, se é que é possível superar. Então veja, para a gente terminar aqui, é possível sim alguns tratamentos, e daqui a pouco eu volto para falar do texto de Lamentações, mas é possível você fazer tratamentos. Hoje em dia existe o tratamento, por exemplo, que é chamado de recondicionamento, você criar novas associações. Então, por exemplo, você associou a agulha a uma experiência negativa que você teve. Do mesmo jeito que você criou essa associação quando criança, quando jovem, você pode também, porque o teu cérebro continua funcionando do mesmo jeito, criar uma outra associação envolvendo a agulha. Então, por exemplo, quando isso é tratado em crianças, eles pegam lá, por exemplo, o instrumento ou o gatilho que leva àquela associação e simplesmente coloca dentro de uma outra atividade que é prazerosa, que traz alegria. E aí vai trabalhando com a pessoa aquele mesmo elemento, aquele gatilho, só que dentro de um outro contexto, que vai criar uma outra associação. Então isso tem que ser feito. Por que isso é muitas vezes só feito em terapia? Porque se você tem esse gatilho, essa associação, você vai se aproximar daquele objeto? Não. Você vai sempre fugir dele.
Se você sempre foge dele, você vai perpetuar aquela associação que foi construída um dia, que aquilo está relacionado a uma experiência traumática ou negativa. Quando você começa a criar outras associações, você acaba mudando a sua realidade. Então tem esse recondicionamento, que é a criação de novas associações, tem o que eles chamam de dessensibilização, que é a exposição gradual. Então, por exemplo, você tem uma experiência, como eles fazem com o pessoal que foi para a guerra, volta da guerra com trauma e tal, então geralmente os gatilhos são sonoros ou a pessoa vê alguma coisa. Então vamos pegar aquele gatilho sonoro que eu falei, tem um barulho de um estouro. Toda vez que tem aquele barulho de estouro, a pessoa revive tudo aquilo. Então eles fazem a dessensibilização, eles vão expondo a pessoa várias vezes aquilo, num ambiente controlado, para que a pessoa comece a responder de uma maneira menos intensa a maneira como ela respondia antes. Então é uma forma também de trabalhar essa situação traumática, que eles usam nessas situações de estresse pós-traumático. A terapia cognitiva também é usada, que é você questionar os seus pensamentos e crenças, que a gente vai inclusive continuar a partir do domingo que vem. E é essa terapia que o profeta está fazendo aqui. Porque vocês viram os pensamentos que ele estava tendo. Não tem mais esperança, Deus esqueceu, não tem mais força, pereceu minha força, acabou tudo. Esses são os pensamentos de uma pessoa que está vivendo essa situação traumática. E o grande X da questão, que é a terapia cognitiva, é primeiro, você começa a questionar os seus pensamentos. Você se torna aquela pessoa que é o maior crítico dos seus pensamentos. Isso é verdade? Realmente? Isso que eu estou pensando, que eu estou sentindo, é a realidade? E a partir do momento que você começa a questionar, você pode trazer à sua mente, conscientemente agora, outros pensamentos diferentes daqueles. Aí olha que interessante, capítulo 3 de Lamentações, ele fala tudo isso, e aí no versículo 22 ele começa a mudar o padrão de pensamento dele. O que ele diz no versículo 22? A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. O que mais? Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Opa, peraí. Vocês estão percebendo alguma mudança no padrão de pensamento dele? Contudo, quero lembrar, é um ato evolutivo, do que pode me dar esperança. Exatamente. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 21 em diante. Disso me recordarei. Ele assume o controle dos seus pensamentos. Antes ele só lembrava do quê? Das experiências traumáticas, aquilo que vinha, a memória involuntária que vem, a implícita. Ele está refém dela, ele está vivendo refém dela, do trauma. Mas aí em determinado momento o que ele fala? Agora eu vou me recordar. Do que eu vou me recordar? E aí ele começa. Daquilo que eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. A terapia cognitiva que os psicólogos descobriram recentemente é simplesmente você começar a questionar os seus pensamentos automáticos. As suas emoções provocam pensamentos em você involuntários. São chamados pensamentos intrusivos. Eles simplesmente aparecem na sua mente. Eu vou fazer isso. Não tem mais jeito. Você não está controlando esses pensamentos. Porque eles são criados a partir dos traumas da sua vida. Mas o teu córtex, ele continua funcionando, a sua mente racional. E aí, com a sua mente racional, que regula as suas emoções, você começa a pensar naquilo que te dá esperança. Você interrompe o fluxo desses pensamentos. Você questiona esses pensamentos. Não, isso está errado. E aí você começa a mudar as suas emoções, a partir do momento que você muda os seus pensamentos. Então a terapia cognitiva é isso que o Jeremias está ensinando a gente a fazer. Qual é o nosso problema? Tudo aquilo que nos traz dor, sofrimento, ou que é associado com uma experiência de dor e de sofrimento, nós tendemos a fugir. E quando nós fugimos, nós perpetuamos essa associação. Porque como ela foi criada com uma carga emocional muito grande, ela não vai sumir da sua mente. Então o que você tem que fazer? Em vez de você fugir, não, você tem que lidar com ela, você tem que conversar com ela, você tem que tratá-la. E como você faz isso muitas vezes? Simplesmente falando sobre a experiência. As pessoas pagam horrores muitas vezes de psicólogo, quando no final das contas o psicólogo sempre vai fazer exatamente aquilo que você podia fazer e não faz. Você não conversa com você mesmo, então você vai pagar para alguém te ajudar a conversar com você mesmo. Pronto. Aí ele vai perguntar exatamente, com jeito, né, indo por aqui, ali, porque senão você sai correndo. Então ele vai com muito jeito, entrando numa coisa, entrando em outra. Quando você vê, você está falando sobre aquilo, porque na verdade esse era o propósito. Você conversar sobre aquilo, porque à medida que você vai conversando, o que vai acontecendo? Vai acontecendo a dessensibilização.
Você vai sendo exposto àquela memória gradualmente, e aí você vai se acostumando com ela, você vai mudando as associações, e daqui a pouco você segue a sua vida e consegue superar. É sempre esse o objetivo, superar os traumas, as dificuldades, as memórias negativas. Só que você não precisa pagar milhares de reais para fazer isso. Se você aprender a fazer como o profeta faz aqui. Conversar diariamente com você mesmo. Qual o melhor momento para você conversar com você mesmo? Não é só conversar com Deus. Você vê que ele não conversa só com Deus, ele conversa com Deus e conversa com ele. E questiona ele. E questiona os pensamentos dele. E leva e vai nesse diálogo com Deus, com ele mesmo, e aí Deus traz também um pensamento, não, pense nisso. E aí você tem a escolha de pensar naquilo. E aí você está fazendo a terapia que Deus nos ensinou a fazer, que é você não fugir dessas coisas, mas conversar nesse momento que você deveria ter todos os dias com Deus, e de repente uma vez por semana mais longo, para fazer a terapia com Deus. Então a gente vai aprender a fazer isso exatamente, se você quiser aprender a fazer essa autoterapia no seu momento devocional, é a sequência nossa aqui também. A gente vai entrar na parte agora dos sentimentos, não agora, né, no próximo domingo, e dentro dessa parte do estudo dos sentimentos, a gente vai também desenvolver essa parte de como você consegue fazer essa autoterapia e mudar. Eu garanto para você que se você aprender a fazer isso, você aprende a mudar os seus sentimentos sobre qualquer coisa. E se você mudar o seu sentimento, lembra, você muda a sua vida. Porque nós somos governados frequentemente pelos nossos sentimentos.